Bom, irmãos, na leitura de Isaías, nós podemos ver que Isaías, então, vai relatar algo que o Senhor falou. Isaías vai estar falando da nação rebelde. E nada mais, nada menos, quando ele descreve no versículo 5 e 6, ele está falando da lepra. A mais terrível praga será a lepra? Praga, nós bem sabemos que também envolve vários tipos de coisas. Pode ser uma ferida, uma chaga, pode ser uma calamidade, uma desgraça coletiva, algo que vai ser importuno ou até mesmo nocivo. Como nós vemos na Bíblia, falar da praga de gafanhotos. E praga, então, é algo que causa malefícios. É algo que vai prejudicar, seja a paz, seja a harmonia, seja a saúde. E a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, ela aborda muito, e muitas vezes, sobre o problema da lepra. E quando se fala de pessoas leprosas, nós bem sabemos então que vai tratar de uma doença visível, uma doença na pele. E pode abranger tipos diferentes, porque a Bíblia vai descrever várias fases da lepra. E com isso, em outros casos, essa mesma palavra, lepra, é usada para manchas em roupas ou objetos, ou nas paredes. O que nós conhecemos, ou poderíamos dizer que é fungo e mofo. Então, abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 13. Então, a Bíblia vai começar a tratar, a partir do capítulo 13 de Levíticos, sobre as leis acerca da praga da lepra. E a palavra de Deus nos diz, Levíticos 13, verso 2 e 3, que quando um homem tiver na pele inchaço, erupção ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, o vendo, o declarará imundo. Então, nós podemos ver que existiam pragas naquela época. E nesse procedimento de examinação do sacerdote, era para verificar se era a praga de lepra. Nós não vamos ler aqui, mas os irmãos depois podem continuar a sua leitura desse capítulo, o capítulo 14. Mas aí, a pessoa suspeita, ela é submetida a um processo de purificação e isolamento. Então, aquele indivíduo, aquela pessoa, era separada, era colocada no isolamento, e ela, então, tinha esse processo de purificação. E se, durante 7 dias, e se não houvesse melhora, se houvesse progressão das feridas, o sacerdote, então, como está descrito aqui, declarando ele imundo, ele era expulso do meio da congregação. Ele era obrigado a ficar fora do povo, ficar aos redores da cidade. Então, eles não ficavam na congregação. E nós podemos ver também que essa doença, essa praga, ela foi também enviada por Deus para castigar os desobedientes. Como nós lemos em Isaías, que o povo desobediente estava cheio de feridas das cabeças aos pés, cheio de chagas e o coração enfraquecido. E com isso,
no capítulo 14, vai tratar, então, na verdade, vai tratar da lepra do homem, a lepra das roupas e a lepra até mesmo na casa. Porque a casa também passava pelo mesmo procedimento, se fosse constatado essa praga na casa. E se no processo de purificação ela não ficasse limpa, ela era destruída. Suas coisas eram jogadas fora, no local onde eles descartavam as coisas imundas, e naquele lugar ali ninguém mais podia construir, né? Então nós vemos que as leis acerca da lepra eram sérias, eram muitas. As instruções, tudo para conter uma doença maligna. E mesmo séculos antes dos cientistas tomarem conhecimento, né, nós já vimos um procedimento aí de isolamento, procedimento de contenção. E hoje a ciência, então, chama a lepra de hanseníase. E é importante nós falarmos e entendermos esse pavor que a lepra causava, porque esse assunto no Antigo Testamento nos traz duas lições espirituais muito importantes, sendo a primeira delas a importância da obediência. Então, entre as últimas orientações dadas por Moisés ao povo de Israel, seriam, então, estas palavras, né? Guarda-te da praga da lepra. Tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tem ordenado, terás cuidado de o fazer. Então, a obediência era importante. E o povo entendeu isso. E o segundo ponto de lição que nós temos com a lepra é a necessidade de distinguir entre o limpo e o imundo. Porque nosso Deus é puro. E como a própria palavra diz, não há comunhão entre o puro e o impuro. Não há comunhão entre a justiça e a injustiça. Não há comunhão entre Cristo e o Belial. Então, a importância de distinguir entre o limpo e o imundo é importante. E com isso, quando eles estão tratando lá acerca das casas, né? Então, diz lá que esta é a lei de toda sorte de praga de lepra, e de tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da pústula, que é a erupção, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da praga. Então, Deus deu essa lei ao povo, não foi só para conter uma praga, uma doença no meio do povo, mas principalmente para eles aprenderem a se guardar e distinguir o limpo do imundo. E Deus, Ele usa, então, coisas físicas, sejam doenças, sejam questões de higiene, sejam diferenças entre animais, para nos ensinar princípios espirituais. E quando essa imundícia foi descoberta, o povo não mediu esforços para se livrarem dela. Então, todo o povo ficou atemorizado, e não se mediram esforços para se livrarem da praga da lepra. E as pessoas leprosas foram, então, publicamente identificadas e afastadas da congregação para não contaminar os outros. Então, irmão, as mesmas leis sobre a lepra não se aplicam hoje. Mas nós vemos que os princípios que aprendemos dela têm muita importância para nós. Da mesma forma que quando era identificado, ou quando não se houvesse a purificação, as coisas eram
exterminada, eram então isolados, jogados fora. E o povo não media esforço para fazer isso. E a lepra, então, se tornou um temor para o povo daquela época. Ninguém queria contrair essa praga. Nós podemos ver que essa doença, essa praga, ela tinha diversas fases, né? Diversas gravidades. E a nossa reflexão é o seguinte, irmãos, porque nós também não medimos esforços com a nossa saúde física. Nós cuidamos. E a minha pergunta é, será que eles estavam preocupados com a lição que Deus tinha dado, com a exigência de Deus, ou estavam preocupados de não adquirirem essa doença? Porque muitas vezes nós ficamos preocupados com a nossa saúde física. Será que nós temos tido o mesmo esforço, o mesmo empenho para com a nossa saúde espiritual? Se eu perguntasse, quem aqui gosta de doença? Nós não gostamos nem de resfriado. Quanto mais adquirir uma praga dessa. O povo se atemorizou quando a dengue chegou ao seu auge, e depois veio a chikungunya, veio a zika, entre muitas outras doenças, na qual ficamos todos com medo. Por quê? Porque sabemos que são coisas sérias e podem levar à morte. Mas, antigamente, então, as pessoas declaradas imundas, elas eram castigadas com essa marca visível. As pessoas desobedientes, antigamente, recebiam uma marca visível. E todo mundo conseguia identificar. Mas hoje, nós temos uma imundícia que ainda é mais terrível do que a lepra. O pecado. O pecado está muito antes da lepra no mundo. E será que nós não temos medido esforços para nos livrar dessa praga? Será que temos o cuidado como temos com a nossa saúde? Porque naquele tempo, a lepra era uma doença incurável. Pode-se considerar um tratamento, né, aquele processo de purificação, mas o ser humano não conseguia cura. Só Deus podia curar. Só Deus. E por isso, a Bíblia retrata a lepra como uma figura mais temível da enfermidade espiritual que hoje nos atormenta, o pecado. E a lepra é uma doença muito antiga, mencionada em papiros egípcios. E o pecado, como bem sabemos, ele existe muito antes, desde o Éden. Porque a Bíblia nos diz em Romanos 5,12, que o pecado, portanto, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. A lepra, ela corrompe o corpo, irmãos. Ela corrompe os nervos e atrapalha a sensibilidade da pele. O leproso, ele corria o risco dele mesmo se autodestruir e sem perceber.
E o pecado corrompe o ser humano. O pecado, ele torna as pessoas insensíveis à sua própria destruição. Então, a pessoa também se destrói sem nem perceber. A degradação física e moral, ela vem com o tempo, assim como a da lepra. Por isso a importância de nós colocarmos isso para fora. Por isso a importância da gente livrarmos dessa praga. E ao contrário, então, da lepra, que é visível, o pecado nem sempre é visível para o homem. Embora algumas pessoas tentam esconder ambos, né? As pessoas tentavam esconder que eram leprosas, assim como as pessoas hoje tentam esconder os pecados. E ao contrário da lepra, que ninguém queria pegar, o pecado, nós até gostamos. É gostoso. É prazeroso. Já a lepra, todo mundo corre. Mas as consequências do pecado nem se comparam com as da lepra. A lepra desfigurava as pessoas, levava à morte, e quando você continuava vivo, você era expulso da comunidade, era obrigado a viver longe das pessoas, e quando alguém se aproximasse de você, você tinha que gritar: não se aproxime, sou imundo. O pecado, por outro lado, também transforma e desfigura as pessoas. Só que com ele, nós ganhamos uma viseira. Com ele, nós ganhamos uma máscara. E ele leva também à morte. Só que a morte é eterna. Porém, o pecado é mais fácil de você despistar, de você enganar as pessoas. Você consegue até conviver com o povo de Deus. Você consegue conviver com a igreja. Bate a mão no peito e diz: sou santo, sou cristão, sou servo de Deus. E a lepra você tinha que afastar e gritar que é impuro. O pecado, irmãos, é uma praga terrível. O pecado é terrível. E foi o que nos levou a reconhecer a nossa necessidade de aceitar Jesus. Porque assim como a lepra é incurável, o pecado, para o homem, também não tem cura. Você tenta consertar, você faz pior ainda. Mas Jesus pode curá-lo. Só Jesus pode curá-lo. E por isso, a importância que nós temos de afastar daquilo que vai nos separar eternamente de Deus. E a lepra, como nós vimos, na sua grande maioria, ela era enviada como castigo de Deus. E o pecado já é uma arma de Satanás para nos fazer cair. E por que eu estou abordando todas essas coisas nessa manhã? Porque, irmãos, nós temos uma guerra diária. Nós temos uma guerra diária. Tivemos muitas pragas que já surgiram no meio do povo, no meio das pessoas, do ser humano. Mas o pecado, ela entrou e passou a todos, e só Jesus pode nos retirar dessa praga. Nós temos que lembrar que somos pecadores. Nós temos que lembrar que somos falhos. Temos que lembrar que o pecado nos faz perder uma oportunidade única. E foi por causa dos nossos pecados, foi por causa dessa praga que Jesus veio ao mundo.
E se foi necessário, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o justo, o Cristo, o Messias, para resolver para nós aquilo que não conseguiríamos resolver, o assunto é sério. A coisa é séria. E este é um dos principais assuntos da palavra de Deus. O pecado, a desobediência. Nós não podemos esquecer, irmãos, temos que sim encorajar, incentivar, exortar, mas essa guerra é diária. Às vezes falamos de pecado com tanta naturalidade, e falamos de doenças físicas com tanto temor, com tanta urgência, onde este é mais terrível do que tudo. Foi necessário Jesus sofrer e carregar a culpa que cabia a mim e a você. Mas, irmãos, nós nos tornamos novas criaturas. Nós aceitamos Jesus, confessamos Ele como Senhor e Salvador. Nós confessamos que Ele é o Filho de Deus. E nos arrependemos. E no nome dEle, nós somos batizados. Só que nós temos esse processo diário de botar essa praga para fora. As pessoas, quando curam de doenças, muitas vezes esquecem da dificuldade e da luta que passou. Mas essa luta a gente não pode esquecer, irmãos. Não fique desatento, vigie, esteja vigilante, porque como a lepra, o pecado tem solução. A lepra, a pessoa tinha que procurar o sacerdote. Hoje, se você tiver dificuldade com essa praga do pecado, você também pode procurar o sacerdote. Eis a igreja, sacerdócio real de Deus. E além do sacerdócio real que é a igreja, nós temos o sumo sacerdote, o advogado junto ao Pai, que pode nos ajudar. Ele pode nos ajudar. Então não pense que essa guerra passou, porque ela renova a cada dia. E a palavra de Deus nos diz que se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. É necessário trazer para a luz, irmãos. É necessário trazer para a luz. E no versículo 9, vai nos dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A praga que aquele povo temia, Jesus com uma palavra curava. Fique limpo. E hoje Ele fala isso aos nossos corações, que possamos ficar limpo. Romanos 8, do versículo 18 ao 23, vai nos falar que não só nós, mas toda a criação sofre por causa do pecado. Assim como as roupas e as casas também contraíam, toda a criação, irmão, sofre por causa do pecado. E hoje ainda assim, somos assolados por doenças, somos assolados por enfermidades, somos assolados por catástrofes, tragédias, porque o pecado está no mundo. Mas, a boa notícia, irmãos, é que nós temos Jesus. Nós temos a saída. E a única coisa que Ele pede é que possamos andar na luz. E andar na luz é ficar limpo, é se purificar. É estar na presença de Deus. Que o resto Ele cuida, Ele garante para nós. Ele é fiel.
E devemos então ser obedientes em todas as instruções do Senhor. Porque quando essa imundícia invade as nossas vidas, se a gente não for desobediente, nós vamos ser cegados. E vai ser difícil eliminar. Porque, irmãos, o inimigo é traiçoeiro. Ele é rasteiro. Já derrubou muitos servos fiéis de Deus. A palavra registra muitos deles. E já derrubou servos fiéis até no nosso meio. Servos, irmãos, que conhecemos. Ele já me passou a rasteira, irmãos. Eu caí, e feio. Mas, se você tem um puxão de tapete do Satanás, se você foi passado a rasteira, irmãos, levante. Busque ajuda. Jesus pode nos ajudar. Por isso, amados, fique atento, vigie, não se considere intocável. Porque é uma guerra que todos, repito, todos temos. Você achou a lepra terrível? Aquelas marcas, aquelas feridas. Irmãos, a lepra curada, as marcas permaneciam. O pecado perdoado também vai deixar suas marcas. Mas se a lepra é terrível, as consequências do pecado nem se comparam com as da lepra. Portanto, amados, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo.